Já estamos de volta e, embora os fones de ouvido sejam dispositivos incrivelmente úteis e nos proporcionam uma experiência sonora única, o uso excessivo e inadequado dos fones de ouvido pode acarretar sérios problemas de saúde. Basta andar nas ruas para ver que as pessoas estão cada vez mais utilizando o fone de ouvido. Porém, o volume alto pode prejudicar a audição. De acordo com a OMS e outros trabalhos publicados recentemente, mostram para nós uns dados alarmantes sobre isso. Ou seja, mostram para nós que jovens de 12 até 34 anos podem desenvolver algum tipo de perda auditiva decorrente de atividades prejudiciais à audição, ou seja, do uso inadequado de alguns dispositivos auditivos. Além de escutar música alta, filmes durante longa duração com uma intensidade sonora mais alta, e também de frequentar ambientes como boates, que tem esses sons mais altos. Outras questões que podem estar relacionadas aos fones de ouvido são as questões do acúmulo de cerume, que podem acontecer, as otites externas, que são inflamações, e os temidos zumbidos. Medidas simples podem minimizar os problemas. Então, o segredo está em limitar o volume e o tempo de exposição ao ruído, aos sons. A gente sabe que hoje em dia, esses fones de ouvido aqui, a maioria dos fones de ouvido de mercado, eles entregam para nós um limiar acima de 110 decibéis, que é muito mais alto do que o de 85 decibéis, que é o tolerável, ou seja, aquele que, a partir dali, o nosso ouvido já começa a sofrer lesões com isso. Alguns dispositivos, algumas marcas, eles já têm uma certa sinalização quando o usuário começa a aumentar o volume, ele chega num certo nível, ele dá um aviso, a partir dali já começa a ser prejudicial para a saúde auditiva. Tá? Então, mas o que de uma maneira geral a gente recomenda é que a pessoa não ultrapasse o limite de 50% do marcador do fone de ouvido ou do dispositivo celular. O profissional dá dicas para o uso do aparelho. O ideal é dar preferência a sons ambientes. O som ambiente, ele dissipa mais, então a energia da onda sonora, quando chega, ela não sofre tantos danos, O nosso ouvido não vai sofrer tantos danos quanto a um som que fica diretamente no ouvido. E se a pessoa tiver que realmente usar um fone de ouvido, tá atento sempre ao volume e tá atento sempre ao tempo de uso desse equipamento. E, de preferência, dá uma certa prioridade a alguns tipos de fone, com os fones que são intra-auriculares, ou os fones circunmaurais, que são esse tipo de fone, ou seja, que eles vedam todo o pavilhão auditivo, toda a orelha, e conseguem, e de preferência, com cancelamento de ruído. O que é isso? Eles bloqueiam um pouco os ruídos da parte externa, e com isso o usuário não precisa aumentar tanto o volume, então ele mantém um nível de segurança maior.